Eu chuto alto. Eu vou chutar 4 medalhas, mas na briga aí por essas 4 medalhas, pelo time todo, tô bem confiante. Mas assim, não pode ser menos de 3, não, porque a gente não pode diminuir, né? A gente só tem que aumentar. Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, nossa convidada é a boxeadora Bia Ferreira, uma das atletas brasileiras confirmadas para participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em julho. Filha do boxeador bicampeão brasileiro Raimundo Oliveira Ferreira, o Sergipe, Bia Ferreira foi a primeira brasileira a disputar uma final olímpica na modalidade nos Jogos de Tóquio 2020, conquistando a medalha de prata em sua estreia em Olimpíadas. Sua carreira inclui ainda títulos como os de campeã dos Jogos Sul-Americanos Cochabamba 2018, dos Jogos Pan-Americanos e do Mundial nas edições de 2019 e de 2023. Neste bate-papo, Bia Ferreira conversa conosco sobre sua rotina de preparativos e suas expectativas para a participação nos Jogos de Paris 2024. Vai falar também sobre o marco olímpico histórico da paridade de participação de homens e mulheres alcançada neste ano e sobre os desafios que ela e outras atletas enfrentam no mundo dos esportes. Para fazer a mediação, convidamos também Thaís Monteiro da Silva, supervisora do Núcleo Físico Esportivo do Sesc Santo André. Ela é formada em Educação Física pela FEFISA e já atuou na Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo do Campo como preparadora física das categorias de base do basquete feminino. Este episódio está sendo realizado no dia 24 de maio de 2024 e integra a série Encontros. A versão editada dessa conversa também estará na edição de julho da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Bia, Thaís, sejam bem-vindas. É uma alegria tê-las por aqui. Eu vou passar agora então a palavra a vocês. Olá, Bia. Para começarmos aqui a construção da nossa narrativa, né? Hoje a gente vai voltar um pouquinho aí, né, no tempo histórico, tá bom? Então, vou direcionar aqui já essa primeira pergunta, considerando esse histórico trazido, né? Então, revisitando a sua história, é possível notarmos aqui uma grande influência familiar no incentivo à prática esportiva, né? E no processo de uma carreira que tem se consolidado como vitoriosa. Como foi para você ter um pai treinador, Bia? Então, eu não sei te explicar como que é não ter, né? Mas, assim, eu acho que eu fui sortuda, né? Eu já ter um pai que entendia do esporte, que já estava ali, que pôde me direcionar. Na verdade, eu não sei de como que eu cheguei a me interessar pelo boxe. Eu acredito que tenha sido de ver, de assistir o amor que meu pai tinha e a dedicação que ele tinha ao esporte, sabe? Às vezes eu não entendia o porquê que ele não comia com a gente, não bebia água com a gente, assim. Eu vi ele treinando, eu falava, nossa, por que ele gosta de fazer isso, né? De se limitar de tanta coisa. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo o porquê e realmente a gente que gosta, que a gente se dedica, e a gente estimula aquilo ali de ser um atleta de alto rendimento, fazer o sacrifício não é sacrifício assim, sabe? Compensa quando a gente sobe em cima do ringue, quando a gente se apresenta bem, quando a gente está no alto do pódio. Então, assim, é gratificante. E ter meu pai ali como referência, como exemplo para mim, foi muito glorioso na minha trajetória, sabe? Meu pai não teve tanta oportunidade como eu tive. Então, eu sabia que, eu vendo o que ele viveu, eu sabia que era muito difícil. E aí, quando foi a minha vez, eu falei, pô, meu pai não teve isso, e ele deu tanto valor quando ele não teve, agora eu tenho que agarrar com unhas e dentes. E aí foi todas as oportunidades que me deram, eu aproveitei da melhor forma possível, porque eu já tinha um exemplo de como não era fácil antes. E houve algum momento sensível, enquanto ele esteve nesse papel, algo que você gostaria de destacar, alguma luta, né, algum resultado? Tipo, eu acompanhava o meu pai desde sempre, eu sempre gostei, né?
Só que assim, eu sabia que meu pai não, ele começou um pouco tarde e ele tinha uma família, então ele tinha que trabalhar também. Ele nunca pôde ser só um atleta, sabe? Igual eu sou agora, só um atleta, se dedicar só ao esporte, ganhar para fazer o esporte. Ele sempre teve que trabalhar e aí depois que ele trabalhava, que ele era o atleta. Então assim, sempre teve aquela vida dupla, né? Foi sempre é, bem difícil. Mas às vezes eu brigava assim, porque meu pai, quando eu falei que eu queria ser um atleta de alto rendimento, ele me cobrava o tempo todo em questão de tudo, né? De me entregar, de ser boa naquilo ali. Hoje eu agradeço muito, mas naquela época eu só queria ter um pai, né? Eu falava, ai não, esse negócio de ter o pai treinador aí não é legal e tal. Mas hoje eu falo, pô, eu não poderia ter escolhido um pai melhor do que ter um pai treinador, sabe? Ele me ensinou muita coisa até hoje. Então, assim, eu dou muito valor a toda a trajetória que eu venho feito. Eu acho que ele morre de orgulho porque talvez se ele tivesse tido um pouco mais de oportunidade, ele também teria feito isso, sabe? Da dedicação que ele é, do foco que ele tem. Então, isso aí me inspira muito. Eu acho que eu nasci um pouquinho focada, assim, igual ele. E é interessante isso que você traz, né? Porque a gente sabe que o boxe é uma modalidade hegemonicamente masculina, né? E na sua percepção e considerando essa regionalidade, né? Você nascido em Salvador, depois veio para Juiz de Fora, muito em virtude da oportunidade, né? De trabalho do seu pai. Mas, enfim, acho que retomando um pouco esse início, como foi o apoio das mulheres da sua família? Então, no início, como você vê mesmo dito aí, eu só via mais homem. Tinha algumas meninas, que foi o caso da Adriana Araújo. Eu cheguei a ver a Adriana Araújo treinando, Érica Matos, a Pete. Meu pai treinava, na época, com essas meninas, né? Meu pai, ele chegou a dar aula também para elas. Então, eu tinha que essas meninas como referência, mas realmente era poucas meninas para a quantidade de homens que tinha. E naquela época, como eu gostava de brincar de boxe, né? Eu não sabia que seria assim, seria uma história construindo, né? Que as meninas estavam realmente construindo uma história, formando um legado, abrindo oportunidade para que outras atletas se interessassem e a querer participar do esporte. Já na minha casa, como todo mundo já era envolvido com o esporte, todo mundo apoiava muito meu pai, estava ali sempre assistindo lutas, assim, eu tive todo o apoio, sabe? Então, assim, eu nunca precisei explicar nada. As pessoas sempre me apoiaram e sempre acreditaram que eu iria longe. Então, eu acho que eu sou privilegiada de ter nascido numa família que já entendia do esporte e de não ter tido esse baque de ter que explicar ou de ter que lutar contra aquilo ali. Porque eu tenho amigas hoje que não é bem aceito assim na família e eu vejo o sacrifício que é, a perca de tempo que é, o desgaste de um atleta que a família não apoia, de ter que explicar, de ter que ouvir se ele não vai fazer outra coisa, se não vai trabalhar. Isso é muito desgastante. Então, assim, eu sempre tive o apoio da minha família, sempre isso foi a meu favor. Então, acho que por isso que eu sou privilegiada de não ter passado por essa dificuldade aí, que não é ter o apoio da família ali, das mulheres, né? Boa, Bia. E você mesma já citou, né? Mas é importante aqui a gente ressaltar que outros grandes lutadores, né, vêm dessa cena baiana, né? Como a Celina Popó Freitas, a própria Adriana Araújo, que foi medalhista de bronze em Londres 2012, e em 2016 ela esteve ao seu lado, né? Durante a sua participação no projeto Vivência Olímpica, né? Como foi para você vivenciar essa experiência, e qual o legado desse projeto na sua carreira enquanto atleta olímpica? Isso, em 2016 eu fiz parte da seleção, né, brasileira como reserva da Adriana. No finalzinho ali, ela já estava se preparando para ir para o Rio e aí eu fui contratada e eu pude participar do Vivência Olímpica. Foi de extrema importância, esse programa tem todo o meu apoio, eu acho que fez toda a diferença. Até então eu não sabia o que era ser um atleta de alto rendimento, né? Eu sempre fiz boxe desde novinha, mas eu não sabia o que era abdicar das coisas para poder ser um atleta de alta performance, né? E convivendo com grandes nomes da seleção naquele ano, eu já tinha uma noção, mas participar do programa, vivenciar o que eram os Jogos Olímpicos, o que
as pessoas que trabalham ali por trás, que é muita gente dos Jogos Olímpicos, faz para poder se tornar especial, que realmente é especial uns Jogos, é surreal aquela adrenalina, aquela energia. Eu que não estava nem participando, não era nem a minha vez, mas estava só ali conhecendo, eu me senti muito especial, me senti muito feliz, e ali mesmo foi quando virou a chavinha que eu falei, não, eu quero participar dos Jogos, eu quero que esteja meu nome, eu quero estar representando a minha nação. Ali foi onde tudo virou a chave. Eu falei, não, quais são os campeonatos, o que eu tenho que fazer, porque na próxima eu vou estar. E aí, palavra dita, eu cumpri com a minha palavra. Eu estava em Tóquio, eu aproveitei o máximo. Não só esteve, como também garantiu medalha, né, Bia? A gente não pode se contentar só em participar, né? A gente tem que fazer a manchinha ali, tem que botar o nome no livro, não tem jeito. Eu fui para Tóquio, eu fui com o pensamento em ser campeã. Por alguma coisa do destino, não foi isso que tinham planejado para mim, mas hoje eu até entendo, talvez se eu tivesse conseguido o título ali, eu não estaria indo para outros Jogos Olímpicos. Eu estava sossegada em participar de Tóquio e pronto, e estimular outros objetivos na minha carreira, mas aí por não ter conseguido a medalha olímpica, eu sei o quanto eu treino, o quanto eu faço e o quanto eu tenho em mim que eu posso ser uma campeã olímpica. Eu tenho um boxe para isso, eu tenho um preparo para isso, então por que não tentar mais uma vez, já que eu estou na briga? E aí eu me autodesafiei lá mesmo, não aceitando a minha medalha de prata, né? Não aceitando assim, entre aspas, né? Porque minha medalha é muito amada, é muito especial ter uma medalha olímpica, estar num pódio. Eu sei o quanto eu ralei para estar ali, mas eu quero a mãe de todas dourada. Então, estou na briga aí. Se Deus quiser, vou brigar até o fim para que esse ano eu consiga trazê-la para casa. E tem um outro elemento aqui que eu gostaria que você citasse, né? Para você, qual que é a importância de olhar para o passado e se deparar com outras mulheres que fizeram a história, né? Para que você pudesse escrever a sua narrativa hoje. Então, contato com essas outras mulheres, né? Essa inclusão recente do boxe olímpico feminino. É muito importante para a gente ver o crescimento, né? Eu fico lisonjeada de fazer parte do crescimento do boxe olímpico feminino. Eu fico muito feliz de ver o crescimento. Quando eu fui contratada, né, para ser titular da seleção brasileira, só foi eu e a Grazi, né? Só foi 60 e 51. Eram 2 meninas e 18 homens. Até então eu não entendia direito assim o porquê, porque tinha mais meninas antes, né? Tinha mais meninas, mas por não ter tido resultado nas Olimpíadas do Rio, eles talvez não estavam pensando em ter a equipe olímpica feminina lá. A gente foi convidada para fazer 2 eventos, se eu não me engano, agora, e por ironia do destino, a gente conseguiu medalha nesses 2 eventos, a gente conseguiu ser campeã desses 2 eventos. Então, assim, mandaram 18 homens e 2 meninas que foram campeãs e conseguiram as medalhas. E automaticamente eles tiveram uma leve pressão de convocar mais meninas e de ter a equipe olímpica permanente feminina. E assim, eu sempre, quando eu vou nas competições, eu sempre brigava para estar mesmo no pódio, para ser campeã, para ganhar como melhor atleta, porque eu queria realmente ajudar o esporte feminino. Eu queria que tivesse mais meninas. Eu sempre treinei com muitos meninos, eu não tinha menina para treinar. E então era normal até eu conhecer que tinha outras meninas que lutavam, tinha outras meninas que também eram boas e faziam esporte. Então, por que não juntar essa mulherada, né? Então, eu sempre briguei e sempre comemorei muito todas as vezes que uma menina era convocada, uma menina estava lá no time. Hoje a gente tem 12 meninas na equipe e eu fico muito feliz com isso. 12 meninas que viajam e trazem resultados, sabe? Que as meninas, como eles ditam, que as meninas são bravas, e realmente as meninas são bravas. Todo o time acreditou nisso. A gente fala que uma vai levando a outra, as meninas abraçaram a causa, as meninas acreditaram no meu propósito. Eu sempre insisti que
não era nada de diferente comigo. A gente tem os mesmos treinamentos, a gente tem os mesmos treinadores, a gente dorme no alojamento, todo mundo junto, a gente faz as mesmas coisas. Então, por que não? Por que só eu? Elas também poderiam. E aí acabou que chegou uma hora que todo mundo acreditou nisso. E está todo mundo trazendo muitos resultados. É muito bom quando tem base lá, as meninas novatas, novas, 17, 16 anos, que falam, nossa, eu comecei a lutar porque eu te vi lutando. Eu fico muito feliz com isso. Eu sei que a gente está fazendo o legado, entregando em boas mãos. A gente está facilitando. A gente sabe que não é fácil, mas eu acredito que um pouquinho de cada uma fazendo aqui, a gente está mostrando que sim, o boxe não muda a opção sexual de ninguém, o boxe não é violento, tudo é um esporte, o boxe dá muita disciplina, o boxe ensina muito, e é uma oportunidade de, se realmente você quer mudar de vida, você quer ser um atleta de alto rendimento, a gente está montando uma estrutura, a gente está dando um espaço para que as meninas acreditem nisso. Então, assim, eu fico feliz demais. Eu quero, pós-carreira, continuar trabalhando com esporte, principalmente com a equipe feminina. Eu quero que esteja outras, eu quero que seja tão comum que a gente nem precisa estar batendo esse papo assim de tantas meninas que vão ganhar títulos aí. Boa, Bia, esse é o sonho de todas nós, que de alguma forma, né, quando o esporte permeia aí, né, as nossas vidas. Mas pegando esse gancho, né, nessa edição, o COI estabelece novos padrões, então, que propiciam a realização de um evento mais inclusivo, né? Tem se falado muito desse destaque na paridade numérica, no que diz respeito ao gênero, né? Mas é importante a gente ressaltar que há uma distinção, né, entre paridade numérica e igualdade ou equidade de gênero, né? Qual que é a sua percepção enquanto atleta com relação a esse movimento de equidade de gênero no esporte, né? Se é possível você notar avanços significativos com relação à estrutura, apoio, visibilidade e reconhecimento de uma maneira mais concreta. Olha, eu estaria sendo egoísta se falasse que não está avançando. Tá indo, é um processo, né? É um processo, tá indo, mas pode sempre melhorar e deve melhorar. A gente está na briga, a gente vai continuar brigando, a gente não sossegou, vai ter uns jogos que vai ser da igualdade, beleza, mas a gente tem muito para fazer ainda. Eu acho que tem que ter muito mais oportunidade a dar. Eu acho que aos pouquinhos estamos conseguindo mostrar que sim, mas a gente tem que lutar ainda bastante, a gente sabe disso. Não é uma batalha fácil e não acabou, né? A gente tem que estar na briga, a gente tem que estar pronta, mas nunca desistir e sempre mostrar que somos capazes. E como que você tem percebido o fomento da inserção feminina nesses diferentes papéis no universo esportivo, né? Sejam nas confederações, federações, nas instituições públicas e privadas, quando a gente traz aqui diferentes papéis, não só enquanto atleta, né? Mas de toda essa equipe que dá sustentação para que haja, né, esse universo competitivo. Como que você percebe esse fomento da participação feminina? Está crescendo. Hoje a gente tem uma treinadora na equipe olímpica. Nunca teve, a primeira vez que ela está trabalhando, né? Tem dois ciclos já que ela está com a gente. Faz diferença. A gente sabe que precisa de ter aquilo. Às vezes até um papo mesmo que não dá para você trocar com o seu treinador. É bom ter uma referência feminina lá para você ficar mais à vontade, mais confortável. A gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo, tudo feminino, assim. Então, isso está mostrando que as mulheres estão trabalhando bem, estão querendo, tá ali presente, né, com os atletas de alto rendimento. A gente está tendo esse espaço, mas eu acho que é constante, a gente vai crescendo. Eu acho que é aquilo, é continuar trabalhando, porque a gente não pode se contentar de estar só ali. A gente tem que brigar para ser quem sabe, uma presidente de uma federação que ainda não tem, né? Da Confederação Brasileira que ainda não tem. Tem muitas coisas que a gente ainda tem que quebrar esse tabu aí e conseguir alcançar, porque temos capacidade para isso. E com relação à sua equipe técnica, Bia, qual que é a composição? Tem um equilíbrio entre profissionais de diferentes gêneros? Então, é a primeira vez que a gente está tendo uma treinadora, né? Que é a Suelen. E ainda é um número menor, porque são 5 homens, né? E só ela de mulher. Mas isso é porque realmente não tem treinadoras de boxe, né?
acho que tem agora são da geração que estão se aprofundando, que estão querendo ser, porque antes não tinha essa abertura, né? Já tinha aquele preconceito, então ninguém dava muita ideia. Então agora está se permitindo que isso aconteça. Eu acredito que daqui para frente vai ter outras treinadoras, espero que sim, né? E sim, não muda nada. Todo mundo trabalha, todo mundo é a mesma coisa. Não tem essa de gênero nenhum. É igual não tem essa de o atleta também ser do masculino, do feminino. Treinamos todo mundo a mesma coisa, a mesma planilha. Então não tem por que diferenciar, entendeu? Tá certo, Bia. E aí, agora acho que partindo um pouco mais, né, para essas questões atuais e práticas aí da modalidade, em outras entrevistas você já comentou que você adora o ineditismo, né, que você curte ser pioneira, e, inclusive você é a primeira pessoa a ter uma carreira híbrida, né, transitando aí no boxe profissional, no boxe olímpico. Conta pra gente quais são os grandes ganhos e os maiores desafios também vivenciados a partir dessa escolha. É uma loucura, viu? Olha, é bem. Tá explicado porque não tinha outros atletas que tinham feito, porque não é tão fácil quanto parece, assim. A gente acha que é o mesmo esporte e é o mesmo treino, a mesma coisa. Não, muda tudo. É totalmente diferente. É um pensamento muito diferente do outro. Eu tô curtindo, só que é bem cansativo, é legal, é possível, eu acho que é válido, assim, na posição que eu tô, de estar ali meio que se despedindo do Olímpico e tentando um desafio novo, que é estar no profissional. Eu não tinha em mente ir para o profissional, então, assim, não era aquilo que eu ficava tietando e querendo aprender, sabe? Foi uma coisa nova. Foi uma coisa que veio essa oportunidade, eu vi que era uma oportunidade bem legal, porque no Brasil, infelizmente, o boxe profissional não é tão valorizado, não tem tantas portas assim. E aí, no meu caso, eu vi que era uma empresa de fora, que eu ia ter uma estrutura legal. Então, por que não, né? Por que não mostrar para eles que tem outros boxeadores aqui no Brasil, que eles também podem levar, ou que eles podem fazer alguma empresa aqui e que dê andamento ao boxe profissional brasileiro. Mas aí é aquilo. Eu mantive a minha equipe, né? Eu treino com a equipe olímpica, é o mesmo treinador, então eu acho que isso me ajudou, né? Deixou menos difícil, mas é bem complicado, viu? O equipamento, em questão de a gente não usa protetor de cabeça no profissional, no olímpico sim, então é uma proteção maior. No olímpico a gente acaba fazendo mais lutas. Em uma competição eu posso fazer 5 lutas, caso do mundial que acontece. No profissional já não, é uma luta só. Mas o desgaste do corpo no profissional é surreal. Eu nunca tinha sentido tanta dor igual depois da dor de ter lutado profissional. Luvinha menor, acho que adrenalina. É uma loucura. Eu falo, não tem condição de você fazer mais de uma luta próxima do profissional. Realmente tem esses obstáculos diferentes. Preparação também, o profissional, você requer ser um pouco mais frio e um pouco mais lento em questão de encaixe de golpe, assim, mais forte, sabe? O olímpico, ele é mais rápido, é mais toque, é mais dança em questão de não parar no lugar ali. Não tem essa necessidade de você querer botar um golpe tão forte, porque o nocaute é consequência, e no profissional acontece muito mais do que no olímpico. Eu nunca tinha cortado no olímpico, eu tenho 160 lutas e nunca tinha cortado. Nossa. No profissional, na minha 4ª luta, eu cortei, levei 5 pontos no supercílio, para você ver que é diferente. Mas é legal, eu estou gostando de fazer os dois, assim. Eu sei que é por um período curto, né? Já estou finalizando, e aí eu vou focar realmente no profissional, mas mostrando aí que tem outros atletas que estão vindo com tudo, que pode fazer essa carreira híbrida também, para poder decidir se quer ou não uma carreira profissional, ou se vai continuar no Olímpico e depois fazer outra coisa. Então, assim, eu tô tentando mostrar a oportunidade que a gente está tendo, né? Os atletas dessa geração tá tendo, e mostrando que é possível sim. É só acreditar e treinar.
E também gostaria que você citasse, que acho que tem um grande ganho também com relação a essa estrutura ofertada, né? Então, assim, uma preparação para uma luta profissional, podendo, enfim, ter, como você mesma disse, o suporte dessa equipe técnica, né? Mas acredito que não só isso, né? A questão da remuneração, enfim, da estrutura em É, si, eu de acho todo o que suporte. não seria assim viável para mim. Eu acho que talvez não seria possível se realmente eu não tivesse essa parceria com a equipe olímpica, né, com a CB Box, se eles não tivessem me apoiado. Eu acho que é uma troca, né, por tudo que eu tenho feito no boxe olímpico, eles quererem me ajudar também nesse meu plano B aí, de ter uma carreira no profissional, de ter deixado eu continuar com a estrutura deles, porque com certeza seria muito difícil a gente ter que pagar fisioterapeuta, massagista, um lugar para poder treinar, fora o treinador, sendo que você luta profissional, você recebe uma bolsa pós-luta. Então, assim, a pós-luta aquela bolsa que você se alimenta para a próxima luta, né? Em questão de ter que dividir ali os valores para você bancar. Então, isso que eu falo que é o difícil, né, no Brasil, porque a gente não tem uma estrutura, a gente não tem um lugar que fala assim, ó, aqui é o centro de treinamento dos atletas profissionais. Não tem isso. Lá fora tem de algumas empresas, né? Que aí facilita, tem esse ganho. Fora que tem muitos atletas que eu conheço aqui do Brasil, que é do profissional, que tem que pagar para lutar. Então, imagina, você ter que tirar ali, sei lá, por R$ 3.000 para você dar como uma bolsa para o seu atleta, sendo que você não recebe nada com aquilo e você tem gasto. Então, assim, é muito difícil. Mas eu sou muito grata a todos que me ajudam a fazer isso se tornar real. Por isso que eu luto e treino bastante para poder continuar honrando eles, orgulhando e dar, né, uma mão lavando a outra, dar essa alegria para eles, já que eles proporcionam essa alegria para mim de poder me montar essa estrutura e eu focar só nos treinamentos. E com relação até essa preparação, né? Como é que você tem se preparado ao longo desse ciclo olímpico atípico, né? Que a gente fala Tóquio 2021, né? Paris 2024. Essa diferença ela é perceptível no momento da preparação? Sim, a gente faz um planejamento, na verdade a equipe olímpica ele faz um planejamento e aí quando a gente é convocado, começo de ciclo, ele passa aquele planejamento. Mas não quer dizer que a gente vai seguir aquilo ali, pode ser que tenha algumas alterações, mas a gente tem mais ou menos uma base. Esse ciclo foi menor, foi bem curtinho, então a gente também não teve muito tempo para poder se perder, tipo, se dar o luxo de ter muitas férias. Pós-Tóquio a gente já estava meio que concentrado, porque sabia que o ciclo ia ser menor. Então a gente tentou fazer bastante base preparatória. Nas bases a gente tem a oportunidade de estar com outros atletas, futuros atletas que a gente pode estar enfrentando ou que a gente já enfrentou. Então isso facilita, né? Porque aí você não pega aquele atleta que você não sabe como que é o jogo dele. Então, assim, fez um sparring, não deu certo, a gente já pensa, já estuda com os treinadores a outra estratégia para poder fazer no dia seguinte, no outro sparring, em outra oportunidade que encontra. E aquilo vai. E aí o atleta que acha que faltou aquilo ali, foca mais na musculação, falta mais na parte física. E aí a gente vai adequando, a equipe olímpica ela dá esse feedback, assim, dá essa janela para cada atleta poder opinar um pouco na sua preparação. Eu gosto mais de fazer isso. E aí eles vão reajustando, porque na verdade parece que é um tempo grande, mas não é muito grande, sabe? Porque tem muitos reajustes ali a fazer. Mas a gente conseguiu se preparar bem. Eu acho que todo mundo com muita vontade, todo mundo sabe real o porquê está fazendo aquilo. Então, a gente aproveitou todas as oportunidades, a gente com o resultado, quanto mais resultados a gente traz, mais dinheiro, mais verba a gente tem para poder investir em outras competições. Então, assim, pela gente ter trago 3 medalhas olímpicas, a gente conseguiu fazer bastante base e bastante viagens. Então, isso ajuda bastante. Eu estou bem confiante. Eu estou bem confiante que a gente consiga muito mais medalhas para poder continuar com esses investimentos aí e trazer muito mais atletas de alto rendimento a níveis máximos.
Eu vou fazer agora a clichê, né? Quais são, então, as suas expectativas para essa edição dos Jogos Paris 2024, Bia? Olha, eu chuto alto. Eu vou chutar 4 medalhas, mas na briga aí por essas 4 medalhas, pelo time todo, estou bem confiante. Mas assim, não pode ser menos de 3, não, porque a gente não pode diminuir, né? A gente só tem que aumentar. Mas eu estou bem confiante, viu? Essas 4 medalhas eu acredito que vem, sim. Depende muito do sorteio, mas se depender da equipe, na verdade, a gente vai ter muito mais que 4. Mas chutando assim, um bom número seria 4. 4 medalhas aí. Quem sabe 2 de ouro aí para fazer todo mundo rir à toa. Quando você comenta, né, sobre sorteio, qual que seria um desafio para você? Nessa questão de sorteio, É, o que tipo, é o que eu falo, né? A primeira luta, na verdade, qualquer competição é a primeira luta. Então você está muito muito eufórico, sabe? Você ainda não entrou no campeonato. Então eu peço isso não só para mim, mas para todos os meus amigos, que na primeira luta a gente dê uma sorte de pegar um adversário não tão complicado para a gente poder entrar na competição, sentir aquele clima de competição, baixar um pouco a adrenalina. E aí nas próximas pode vir quem vier, porque vai estar todo mundo já a 1000 graus ali, todo mundo pronto. Mas, assim, a primeira a gente sempre pede para vir na manhã. Não venha muito bravo, não. Venha na manhã para a gente se preparar. Mas eu acho que essa aí seria um sorteio bom se todo mundo caísse com um adversário não tão complicado assim. Mas aí, daí em diante, pode vir bomba, porque a gente está mais preparado do que nunca. tem alguma adversária que você gostaria de deixar para a final, Bia? Tem, sim. Tem a irlandesa, né? A minha final de Tóquio. Eu queria que ela fosse a minha final de Paris. Ia ser legal, ia ser bem especial. E agora ia ser com resultado diferente, né? Reverso pra gente, a nosso favor. Muito bom, Bia. Você comentou também que nesses últimos anos, né, tem tirado poucas férias, né? Mas acho que até tem uma pergunta aqui que a Mariana Martelli traz para nós também, né? E a gente faz essa relação com Salvador, que é a cidade que você nasceu, né? Você visita muito Salvador nesses seus períodos de folga? Como que é isso para você? E também queria que você contasse um pouquinho, né? Se de fato você saiu de lá para conseguir seguir no esporte, que essa é a pergunta da Mariana Martelli aqui, como foi essa história? Então, eu queria visitar Salvador mais, mas infelizmente não dá. Eu tenho um pouco momento de folga, assim, quando eu tenho, eu quero ir lá ver meu cachorro, quero ir para minha casa, com saudade do meu quarto, do meu quartinho de medalhas, mas eu vou muito pouco. A última vez que eu fui foi pós-Tóquio, e aí eu fui lá, né, recarregar energia, levar minha medalha, mostrar a todo mundo, os meus amigos, a minha família que está lá. Mas eu costumo trazer mais minha mãe para perto de mim. Minha mãe é baiana nática, né? Eu tento trazer ela para morar aqui, mas não vira e mexe, ela me engana e volta. Então, assim, normalmente eu trago ela para cá, vou pouco em Salvador, mas porque não dá mesmo, a agenda não dá. Sempre quando eu tô de folga, assim, inventam alguma coisa e eu tenho que fazer, e nunca é em Salvador. Impressionante, tinha que ser mais lá. E então vamos lá, o outro pergunta era por que eu saí de Salvador, não é isso? Se você de fato, se você saiu para poder seguir no esporte, a gente sabe que tem essa relação com o seu pai, né? Mas assim, É, não sendo isso, você veria para seguir essa história, para buscar esse sonho? então, o Salvador é um celeiro do boxe, né? Todo mundo lá treina, tem muitas competições. Talvez se eu tivesse ficado lá em Salvador, eu teria começado mais cedo a lutar. Eu treino desde cedo, mas eu comecei a lutar à tarde, né? Eu já tinha meus 21 anos quando eu comecei a lutar. O que aconteceu? Meu pai, ele foi chamado, foi convidado para dar aula em Minas, e aí foi minha família toda para Minas. E eu fui, bum, com 13 anos. E eu acostumei a morar lá, só que acabou que passou uns anos e meus pais se separaram. Minha mãe ainda ficou um tempo lá. Depois minha mãe voltou a Salvador. E aí eu voltei com minha mãe. Só que lá em Salvador, onde eu morava, não era próximo da academia. E aí eu fiquei sem treinar boxe. Eu fiquei sem treinar, foi um período bem complicado.
Eu tinha acabado de estudar já, eu estava para entrar na faculdade, e aí eu fiquei sem o esporte, sabe? Foi a primeira vez que eu fiquei sem fazer o boxe e eu me senti perdida. E eu já dava aula, quando eu morava em Minas, eu já dava aula para mulheres, né? Eu já dava aula de boxe para mulheres. E eu senti muita falta disso, né? Fiquei sem emprego e fiquei sem treinar. Fiquei meio perdida. Eu e minha mãe, a gente somos muito amigas. E eu acho que naquele período que minha mãe voltou, ela precisava do meu apoio, precisava do meu suporte ali. Tinha ela e minha irmã era mais nova, e eu precisava estar com ela. Eu esperei um tempo, e quando eu vi que minha mãe estava bem, estava estruturada, estava com minha família, voltou a ser quem era antes, a guerreira que era antes, então eu pedi para ela, falei assim, conversei com ela, falei, pô, não estou feliz, eu acho que eu preciso voltar, porque eu sinto falta de treinar, sinto falta de dar aula, e eu acho que agora eu quero lutar. E a minha mãe sempre foi muito parceira, ela é sempre muito parceira. Ela chegou e perguntou, é isso que você quer? Se é isso que você quer, vai ser muito difícil eu ficar longe da minha filha, mas eu aceito, eu te respeito. Foi isso. Por isso que eu falo que eu sempre tive o apoio da minha família, faz toda a diferença, porque ela acreditou no meu sonho, mesmo sem saber que eu iria ser um atleta de alto rendimento, mas ela acreditou no que eu estava sentindo ali naquele momento, ela me deu toda a força. Eu voltei, e aí quando eu voltei, tudo que eu fazia, eu falei que tinha que ter um propósito, porque eu tinha deixado minha mãe lá, eu tinha ficado longe da minha mãe, porque eu falei que eu iria ser uma atleta de alto rendimento. E daí fui só orgulho para ela, graças a Deus. Por isso que eu saí de lá. Eu saí de lá para lutar. E na verdade eu nem fiquei em Minas, né? Na verdade eu vim para São Paulo também, com a cara e com a coragem. Sou sagitariana, né? Aventureira, então não tenho medo disso. Eu sou sagitariana com acidente em Capricórnio. Eu sou ambiciosa também. Então, pensa. Eu fui para cima. Quando eu vi que tinha oportunidade, por que não agarrei? Quando eu vi que eu era boa, todo mundo falava que eu era boa. Eu falei, então eu sou boa nisso aí. Vambora. E fui. Me dediquei ao máximo. E graças a Deus eu fiz todas as escolhas as melhores possíveis. Eu seria muito infeliz se eu não tivesse escolhido estar aqui, ser um atleta de alto rendimento. Muita convicção, né? Eu vou agora trazer mais uma pergunta aqui, né, de uma colega também, a Kátia Rocha, né? Ela pergunta aqui qual que é o maior aprendizado que o esporte trouxe para a sua vida e qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira até esse momento, Bia? Olha, o maior aprendizado é com certeza que a gente não tem controle de tudo. A gente não tem controle da situação, de toda a situação, mas a gente tem que se adaptar. A gente tem que enfrentar. A gente não pode ter medo. Porque o não, a gente já sabe. Mas se a gente não insistir, o não, a gente pode fazer um sim. Então, eu acho que o aprendizado é que a gente não pode se contentar com você não vai conseguir ou com o desprezo de outra pessoa. Você tem que decidir se realmente você quer ou não. O esporte me ensinou isso. Tem muita coisa que a gente acha que é um absurdo. Jamais eu iria conseguir. Jamais porque você nem tentou. Então, assim, tem que tentar, tem que acreditar e tem que se jogar. E você só pode falar que você não conseguiu quando você realmente tiver tentado e não tiver conseguido falar, não vou tentar de novo. Porque tem muita coisa que eu achei que eu não iria. Só que eu nunca botei isso na minha mente que eu não iria. Eu sempre tentei. Falar, o não eu já tenho, né? Vou lá buscar o sim. E dava certo, sabe? Então, o esporte me ensinou isso. É persista, insista e nunca desista. E o aprendizado o que o esporte fez, o desafio. Cara, eu sou feliz demais de ser um atleta. Eu não tinha nada, nunca esperei nada de ganhar de mão beijada. Eu sempre conquistei tudo, sabe? E o tudo que eu tenho foi o esporte que me deu. Foi a minha dedicação. Então, assim, é o carinho dele por mim e todo o meu amor e minha dedicação a ele transforma em tudo que ele me proporciona. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer tantos países. Eu nunca imaginei que eu ia ter amigos fora dos países e hoje eu tenho, sabe? Então, assim, é surreal. É a minha história de vida, tudo que eu vejo que eu passei e que eu vejo agora, tipo, passa um filme, né? Quando eu vou lembrando assim.
é muito inspirador, sabe? Eu acho que se eu tivesse assistido esse filme da minha história hoje, eu teria, acho que, insistido e feito muito mais do que eu já fiz. Então, é de superação o tempo todo, de acreditar, de confiança. Não é uma autoconfiança. Ser um atleta de alto rendimento tem seus altos e baixos, mas a gente não pode desistir. Às vezes, um período ruim, que eu falo que é uma fase ruim, a gente tem que saber o porquê daquela fase ruim, né? O que isso aconteceu? Qual é? A gente tem que tirar o positivo da fase ruim. Eu sei que falando assim parece clichê, mas não é. Ensina alguma coisa. Meu primeiro campeonato mundial, eu perdi na minha segunda luta por um atleta que eu tinha ganhado há menos de um mês. Caramba. Eu não lembro dessa luta. Mas na época, eu lembro de muita gente falar assim: ah, você vai ser campeã. Ah, você já é campeã, vai ser campeã mundial. Você é melhor, não tem ninguém para você. E quando eu perdi, sumiu todo mundo. Foi o primeiro baque da minha carreira, assim. Foi o primeiro baque que eu levei, porque eu não estava... Não é que eu não estava pronta. Como eu nunca vivi aquilo, foi a primeira vez, né? E eu realmente soube separar quem era quem, sabe? Porque muitas máscaras caíram naquele momento. Eu me vi um pouco perdida, porque eu falei, poxa, jamais eu iria fazer isso com alguém. Jamais, sabe? A gente está de... luta. Você treinou, seu adversário treinou e acontece, e é normal, acontece. Só que você não pode se contentar com a derrota. Eu não aceito a derrota. Eu tenho tantas vitórias que eu não consigo nem contar. E derrotas eu tenho 8. Eu falo que eu vou perder pouco para poder memorizar quantas derrotas eu tenho, entendeu? Então, você não pode se acostumar com aquilo. Só que aí, eu precisei viver esse momento, porque quando eu tive ali, naquele momento de baixa, eu soube separar, soube ver quem que era quem e soube me conhecer. Eu falei que não ia acontecer de novo, foi na Índia, eu iria voltar lá, eu fiz uma promessa, eu acho que eu não... fiz uma promessa meio doida, mas deu certo. Falei que eu iria voltar e iria ser campeã. E aí, em 2019, foi um Ulaudê, mas foi meu segundo campeonato mundial. Eu fui campeã, fui melhor atleta da competição. Estava muito feliz, mas eu tinha prometido que eu iria voltar na Índia, certo? Foi minha promessa. E por ironia do destino, não sei, o universo é muito louco, ele me presenteou com um campeonato mundial em 2023, lá na Índia, no mesmo lugar que eu tinha perdido, no mesmo lugar. A possibilidade disso acontecer é tipo quase zero. E aconteceu. Eu estava lá em Ulaudê, em um campeonato mundial, e eu acreditei, eu falei, caramba, então é isso, Deus, eu pedi e você realizou. E eu lutei como ninguém e foi dito certo, fui campeã novamente. Trouxe o título de melhor atleta também da competição e paguei a minha promessa. E hoje eu sei diferenciar, sei que é normal a gente ter nossos altos e baixos, mas não é o fim do mundo. A gente tem que ver, tirar o que era para aprendizado daquela situação ali e reverter a situação. Boa, Bia. Muita inspiração aqui. Eu vou aproveitar para ler aqui a pergunta da nossa outra colega, Adriana Reis, nesse sentido, né? Ouvindo tudo isso que você traz. A questão da saúde mental, ela é importante no preparo para as competições, né? Isso está dado, né? Mas como você lida em ser, por exemplo, citada, então, como a esperança desse ouro olímpico para o boxe feminino? Então, muita gente acha que é pressão. Não, eu levo como um apoio, né? Como energia. Assim, é legal. É bom que outras pessoas acreditem no meu trabalho, acreditem em mim e na minha capacidade de ser uma campeã olímpica. Eu não levo como pressão, não, sabe? Eu levo mesmo como uma torcida, como um apoio. É bom demais ter pessoas que acreditam no nosso trabalho, pessoas que acreditam ali. Eu não estou brigando só por mim, eu estou brigando por mim, pela minha equipe e por pessoas assim que acreditam que eu posso ser uma campeã olímpica. Então, eu levo isso como energia mesmo, como um apoio de estar ali, de não ser só eu brigando, mas estar representando uma nação. Não levo como como vai me atrapalhar, não. A gente tem que pensar diferente, tem que pensar como um apoio mesmo, um apoio de ir lá, de brigar e de estar representando
esse bocado de gente aí que torce pela gente. Muito bom. E ouvindo você falar, né, como você mesma colocou, vai passando um filme, né? E de certa forma traz até uma certa nostalgia de momentos que você já viveu e agora bastante próxima já, né, dessa grande competição. Quais são os seus planos futuros? Então, pós-Olimpíadas, o que que a Bia pretende? Então, pós-Olimpíadas, eu quero continuar trabalhando com esporte, né? Eu vou continuar na minha carreira do profissional, dar um pouco de ênfase ali, de focar. Eu já tenho um título mundial, faltam mais 3 nesse peso, e eu quero alcançar isso. Eu quero também fazer a história, pegar esses 3, ficar com esses 4 títulos, depois a gente desce uma categoria, junto mais 4 títulos da próxima, fico com 8 cinturões, e aí eu encerro a minha carreira, minha participação no boxe, que eu vou estar muito feliz, é esse o plano, mas assim, eu sei que o plano pode mudar, a gente tem que estar pronto para isso, né? A gente planeja uma coisa, mas Deus faz outra, mas esse aí é o que eu tenho em mente. E pós isso tudo, eu quero continuar trabalhando no esporte. Eu não sei de que maneira, não sei se na CB Box ou se em casa, mas eu quero estar trabalhando com o esporte, porque agora vai ser um modo de ser grata, de retribuir tudo que eu vivi, fazendo e ajudando outros atletas a conseguir alcançar também. Porque o começo eu sei que é bem difícil, por mais que eu nasci com uma família de pessoas que entendiam do esporte, que estavam ali envolvidas com o esporte, foi difícil para mim também. Eu tive que trabalhar para poder comprar equipamentos, para poder treinar, até eu conseguir ter vitórias. Eu não tinha apoio de nada, sabe? Não tinha bolsa de nada, não tinha apoio nenhum. É muito difícil você conseguir se manter assim. Então eu quero ajudar essa galera aí que não tem apoio nenhum, que está no começo, porque muitos atletas bons a gente acaba perdendo por não ter um apoio ali, né? Não ter uma ajuda. E nesse momento precisa, porque um atleta, nesse momento, ele não tem uma estrutura nem mental, nem física para saber as escolhas de tomar. Então, às vezes, desistir fica sendo uma opção mais fácil, né? Então, eu quero poder ajudar, né? A que outros atletas sonhem, assim como eu, de participar, de conquistar uma medalha olímpica. E eu quero estar nessa ajuda aí, quero dar um empurrãozinho. Nesse empurrãozinho, Bia, eu vou puxar aqui a pergunta do nosso colega Gabriel Mayon. Qual o conselho que você daria, então, para quem gostaria de iniciar a modalidade? Essa é uma delas. E qual foi o melhor conselho que você recebeu e de quem foi? Então, é treinar, dedicar bastante. Vai ter obstáculos, mas é normal, acho que como qualquer outro esporte. É treinar muito. E quanto mais você treina, melhor você fica. Nunca você vai ser o bonzão em tudo. O boxe, ele é muito treinável. Quanto mais você treina, o outro está treinando também. Mas é você não desistir, você ter a certeza do que você quer. Não é a certeza do que outras pessoas querem. Você tem que ter a certeza do que você quer, porque aí é menos dolorido todas as decisões que você tem que tomar futuras. E é isso, foi de não desistir. Se eu queria, se eu acreditava mesmo, eu teria que ser boa. Falou assim, é isso que você quer, é isso que você vai fazer, então você vai ter que ser boa. Foi a minha mãe. Ela falou que ela ia me apoiar, que ela ia estar comigo, mas eu ia ter que ser boa. Eu acho que eu sou boa, né? No boxe. Acho que fez valer a pena. E para a formação dessas novas boxeadoras, como é que você vê a estrutura? Pergunta do nosso colega Miguel Brito aqui, principalmente, né, nessas faixas etárias aí de categoria de base mesmo. Não, agora a CB Box e as próprias federações estão investindo bastante na galera de base, juvenil, cadete. A gente está tendo campeonatos que antes não tinha, isso é muito bom. A gente está tendo base. Eu acredito que isso sucessivamente vai ter reflexo para frente. Eu nunca participei de nenhum campeonato juvenil ou cadete. Então, assim, eu já fui para o Elite. Muitos amigos meus já foram para o Elite. E hoje a gente tem contato, a gente tem base, a gente tem conversas com o pessoal do juvenil, do cadete.
que já tem lutas, 30 lutas, 20 lutas. Isso é muito legal, porque quando você vai formar um atleta elite, já experiente, então você não precisa perder tempo ou ter que ensinar aquele atleta elite como é algumas coisas que você tem que aprender na base. Então, eu acredito que daqui para uns 4, 5 anos a gente vai ter uma boa safra dessa galera que está vindo aí. E você mudaria no Brasil a forma como o boxe feminino é visto? Aqui tem algo assim que você mudaria? A forma como ele é visto, como ele acontece? Uma pergunta do Olha, nosso colega Fernando. eu não mudaria não, sabe? Porque quem entende de boxe, quem acompanha o esporte, sabe o valor que o boxe feminino tem e como ele está crescendo, como ele está se construindo, né? Se reconstruindo, mesmo às vezes sem apoio, mesmo sem oportunidade, como que ele tá crescendo. Então, eu acho que isso faz parte de um crescimento do esporte mesmo. É isso. É claro que eu torço para que pessoas acompanhem e queiram praticar, mas a gente está vendo isso acontecer. Então, assim, é bom fazer parte disso. Eu acho que é, é notório que vai crescendo mesmo e é normal. Eu acho que faz parte, né, do esporte ser valorizado. É assim mesmo. Tem que ter essa demanda, tem que ter essa evolução sozinho. Não precisa ninguém fazer nada ou ter uma polêmica para que isso possa acontecer. A gente está ganhando nosso espaço naturalmente com os resultados e com atletas mostrando que está na briga aí para valorizar o nome do esporte feminino. Maravilha, Bia. Vou ver se tem mais algum colega aqui que deseja fazer alguma pergunta. De toda forma, que a gente vai se encaminhando para o fim dessa entrevista, mas queria que, não sei se em uma palavra, mas que você resumisse para a gente qual você acredita que é o seu legado. Então, o que a Beatriz Ferreira deixa aí como legado? Olha, uma mulher que lésbica, nascida em Salvador, humilde, estudante, guerreira, sonhadora, mas que acreditou o tempo todo que seria capaz e que só dependia de mim mesma. Eu acho que outras meninas acreditem, a gente não precisa nascer em berço de ouro, a gente só precisa ter vontade, ter garra, e isso é da gente, nasce na gente. Ver a oportunidade de não se contentar em, porque eu não nasci em berço de ouro, eu não posso ter um berço de ouro, eu posso. Eu vou trabalhar para isso, eu vou me dedicar para isso. E foi o que eu sempre acreditei, sabe? Eu sempre sonhei em ter muitas coisas, mas eu sabia que não era fácil. Minha família nunca foi rica. E minha família não iria ser rica, mas eu poderia ser rica. Eu acreditei. Eu queria fazer coisas que eu via conhecidos meus, ou eu via na TV. Eu queria dar à minha mãe, eu queria presenteá-la, eu queria ter essa facilidade. Eu acreditei, eu me dediquei, eu abri mão de muita coisa porque eu tinha um sonho de mudar de vida. E a gente só muda de vida quando a gente se dedica e a gente estuda, a gente treina para fazer aquilo, para ser diferente. Eu não queria ser só mais uma Bia, sabe? Eu queria ser a Bia, de alguma maneira. E quando eu vi que o boxe poderia me dar essa oportunidade de ser a Bia, eu me entreguei, cara. Então, assim, eu quero que outras pessoas acreditem em si. Tem muita gente boa aí que só falta acreditar em si. E às vezes escuta algumas coisas de outras pessoas que na verdade, está morrendo de inveja, que queria ser ela ali. E não consegue, sabe? Então, assim, nunca se contente com um não, ou nunca duvide de você. Acredite, vá. Se você tem um em mente, se você quer mudar, se você sonha, acredita no seu sonho, mas você tem que ajudar seu sonho a se realizar, né? Muita gente fala que eu tive sorte, mas eu treino todos os dias, 2 períodos. Desde quando eu me entendo por gente que eu estou na equipe olímpica, eu treino duro, até nos domingos que é folga, eu faço meus 10 km, eu faço minha corrida longa, todo domingo. E aí, quando a pessoa fala assim, você tem sorte, eu falo, eu ajudo a minha sorte a ter sorte todos os dias. Porque eu não quero deixar esse fardo para ela. Então, é acreditar. É acreditar. Até a luta acabar,
O Herbert Conceição tá aí, a prova viva disso. A luta só acaba quando ela termina. Ele foi campeão olímpico perdendo. Nos últimos instantes da luta, ele fez um nocaute. E aí ele é campeão hoje. Então, assim, só se entrega realmente quando não der mais, quando você morrer. Fora isso, fica brigando, fica na luta, acredita até o fim. Obrigada, Bia. E acho que só por curiosidade agora, né? A gente fala muito, né, do fomento mesmo, a prática de atividades físicas, esportivas, né? Você comentou das corridas em 10K aí, até nos dias de folga. Tem alguma outra modalidade que você pratica no seu tempo de lazer? A gente sabe que ele é curto, né, em virtude dessa preparação toda, mas tem alguma outra modalidade que você tem proximidade, pratica? Ó, antes, né, quando eu não era atleta de rendimento, eu fiz jiu-jitsu, eu fiz muay thai, fiz capoeira, fiz danças, né? Mas agora, atualmente, não, só o boxe mesmo. Eu tô aprendendo algumas coisas do atletismo, né, para poder adaptar na minha corrida. A minha mulher, ela é atleta, né, do atletismo, ela corre os 100, os 200 e o 4x100. E aí tem alguns macetes, né, da corrida que facilita, assim, ajuda. Aí eu tô tentando aprender para poder aplicar nos meus treinos diários, para ver se facilita um pouco, se me ajuda a dar esse upgrade. Mas eu gosto, assim, eu não tenho oportunidade, sabe, nem tempo, mas se tem uma brecha, eu gosto. Ser atleta de alto rendimento e quando tem missão é bom porque a gente tem esse contato com outros esportes, né? Então é muito válido, eu gosto, eu sou curiosa de saber, de entender outros esportes, de acompanhar. Fico pegando um pouquinho ali, mas praticar mesmo, infelizmente ainda não. Mas quando eu aposentar, eu vou fazer tudo que vier, eu vou estar dentro. E fica aqui o nosso convite para você visitar, então, as unidades do SESC, né, sempre abertas aí para a prática, para o acesso de esporte, de atividade física para todas as pessoas. Assim. Muito bem, conversamos então hoje com a boxeadora Bia Ferreira, que estará lá nos Jogos Olímpicos de Paris. Estamos todos torcendo por você. Obrigada por sua presença, Bia. E agradecemos também a Thaís pela mediação, Thaís Monteiro da Silva pela mediação. Até a próxima.